que a empresa precisa fazer agora que ela recebeu o relatório de transparência? Lembrem que agora, em março, no dia 17, o governo vai distribuir o terceiro relatório com base nas informações do ano anterior. Eu quero colocar para vocês algumas situações. Eu já fiz outros vídeos aqui também sobre esse assunto. Então, vamos supor, olhando para o nosso segundo relatório, né? Tem um exemplo aqui de uma empresa que trabalhadores em atividades operacionais está com 77,7%. Ou seja, as mulheres recebem de remuneração dos cargos que estão nas atividades operacionais da empresa, 23, né, praticamente 23% a menos do que os homens. O que gera isso? O que isso poderia te levar? Eu, então, aqui na empresa, preciso pagar mais? Quer dizer que as mulheres que estão nesses cargos estão ganhando menos? Não é assim, gente. Você precisa entender que o governo, ele reuniu ali um grande grupo de CBOs. Ele não está avaliando pessoa a pessoa. E isso deixa a empresa meio às cegas. Por quê? Porque o governo, ele não olhou o aspecto legal, ele não olhou tempo de casa, ele não olhou cargos exatamente iguais. Então, ele pegou um grupo de CBO, então você pode ter, de repente, mulheres em cargos totalmente distintos dos homens, que aqui foram agrupados e olhados no seu ganho de remuneração, sem comparar que cargos podem ter sido totalmente diferentes. Então, se você não sabe quem foi tratado dentro desse percentual, porque o governo só nos entrega o percentual, como nós vamos saber que consequências eu posso ter aqui? Então, para essa dificuldade, nós aqui na Nova Era, nós desenvolvemos um relatório. E esse relatório vai, dentro da tua folha, buscar quem foram as pessoas que compuseram esse 77%. Então, aí eu vou saber quais são os cargos, quais são os homens e as mulheres, os ganhos de cada um, tempo de casa, tempo no cargo, né? Porque vocês sabem, a CLT permite que, por tempo de casa maior, diferenças de 2 anos no cargo, 4 anos de empresa, te permitem pagar salários distintos. Poderia ser o inverso também. Pode ser que uma mulher está mais tempo e o homem que entra depois vai receber menos. E não há nada de ilegal nisso e não há desigualdade nisso. Então, nós precisamos aprender a olhar para esse relatório e compreender que ali dentro o governo não olhou aspectos legais. E nós na empresa, então, temos que fazer esse trabalho, né? Fazer esse trabalho de casa aqui. Vamos olhar, vamos ver quem fez parte. Esse relatório que nós preparamos te ajuda nisso. Você vai rodar ele ali dentro da tua base, ele vai buscar as mesmas informações que o governo tira lá do E-Social e vai te apresentar. Quem compôs esse relatório? Homens são esses, mulheres são estas, cada uma com, né, o seu cargo, seu tempo de casa, e aí você pode avaliar. É a partir disso que você pode construir uma justificativa bem plausível, porque você vai ter os números, você vai ter as pessoas. E aí, olhando para a tua base, você vai conseguir entender se há realmente desigualdade ou não. Eu tenho batido sempre nessa mesma tecla. Um percentual que é menor em relação aos homens não significa desigualdade na sua empresa. Você precisa ver quem foi que compôs esse percentual para entender se ali dentro você tem pessoas, homens e mulheres, ocupando o mesmo cargo, com divergências de salário, mas porque estão há mais tempo do que, né, dentro do permitido, ou se estão em admissões recentes. Isso já te daria uma primeira compreensão de desigualdade ou não. Mas eu ainda gosto de colocar mais algumas situações, porque não é só o tempo de casa, não é só o tempo de cargo, mas também o que o governo considerou aqui, que é remuneração. Então, remuneração entrou tudo. Hora extra, adicional. Então, vamos pensar ali nos teus cargos operacionais. Então, você tem os homens eletricistas, e as mulheres costureiras, ou as mulheres auxiliares de máquina, que são cargos mais iniciantes, não exigem, às vezes, tanta força, né? Tem a parte, né, que é mais fácil um homem ter trabalho em altura, com eletricidade. Mulheres também podem estar ali, então isso significa que não há desigualdade, se você permite, né, que mulheres e homens se candidatem a essas vagas, e só que depois da contratação, claro que, mesmo eles estando há menos tempo, os salários são diferentes, porque o mercado paga diferente. Porque o risco... Então, vamos pensar, um eletricista vai ganhar um adicional de insalubridade de 30%. Compare com a mulher, que faz um serviço que talvez até o inicial seja igual, mas você já tem disparidade de 30%. Não é você provocando desigualdade, mas os cargos. O governo juntou tudo e pegou os valores. Então, às vezes, homens têm mais facilidade em fazer horas extras, porque mulheres têm a questão, às vezes, da maternidade. Então, elas vão receber um pouco menos, mas não é desigualdade. Os salários estão equilibrados. Os ganhos
é que podem estar maiores por conta desses outros itens de salários que nós pagamos. Então, entender e fazer uma boa análise disso, a gente pode te ajudar aqui pela Nova Era, e se você tiver interesse, faz um contato aqui com a nossa equipe para adquirir esse relatório e trabalhar essa informação melhor, buscando justificativas e razões para entender pela desigualdade ou não na sua empresa. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o nosso relatório, como ele é gerado, para você ver que é simples também, né? O trabalho todo já está feito, você que é um cliente do sistema da Sênior, né, adquirindo o relatório, instala dentro lá dos modelos, naturalmente, como todos os demais da sua folha, e você então vai efetuar alguns procedimentos aqui dentro do sistema para conseguir tirar o relatório. Você tem o relatório do governo já, lista esse aqui da folha e aí faz as comparações e vai levar você a encontrar melhor as justificativas. Então, esse relatório, ele tem o que a gente chama de blocos, né? O assunto está em 4 blocos. Primeiro bloco que tem o salário, né, contratual mediano e também a remuneração média de homens e mulheres. Esse percentual que é apresentado aqui é sempre o quanto as mulheres recebem em relação aos homens daquele, né, naquele quadrante. Aqui, então, tem os totais. Aqui abaixo é reunido nos grandes grupos de CBO, né? Nunca está olhando pessoa a pessoa, nem cargo a cargo. É sempre um grupo de cargos. Então, dos ocupantes ali é que se resultam esses percentuais. Então, a linha que é a lilás, né, um pouquinho mais clara, está fazendo a comparação de remuneração de homens e mulheres desse grupo de cargos. E a linha mais escura está fazendo a comparação do salário mediano, salário contratual, sem usar realmente o que foi pago, né, com os adicionais. A remuneração é muito mais ampla. Então, esse aqui a gente chama de primeiro bloco, segundo bloco. O terceiro bloco, que então apresenta a quantidade de homens e mulheres, claro que sempre tem também um percentual de, né, de negros e não negros. Então, mulheres negras e não negras, homens negros e não negros. Então, também apresentando nunca o número de pessoas, mas percentualmente essa quantidade. E nesse quarto bloco estão as informações que as empresas depositaram lá no portal Emprega Brasil. E aí quem depositou informações lá aparece aqui, quem não depositou fica assim em branco. Não impede de você receber o relatório. Então, lá no sistema Sênior, a gente customizou um relatório que, deixa eu compartilhar aqui, e ele vai traduzir, né, esses percentuais, ele vai chegar aos mesmos percentuais. O governo gera o relatório dele dos percentuais em cima do que você mandou para o E-Social. O nosso relatório gera com o que você tem aqui na sua base. Então, é bem interessante até para ver se as informações que nós estamos mandando para o E-Social também estão corretas, né, na questão de interpretar uma rubrica, se ela é remuneração ou não é. Então, aqui dentro do Anuais, para você obter o relatório, você precisa primeiro gerar a RAIS. Gerou a RAIS, pode vir aqui, RAIS listar. Esse modelo 111, que você pode também dar a ele um outro código, né, um outro número, é o que está customizado, então, pela Nova Era. Ele vai usar as mesmas, né, ele vai buscar dentro da nossa base as mesmas informações que o governo buscou para gerar a informação que ele está nos entregando no relatório de transparência salarial entre mulheres e homens. Então, aqui você coloca o ano base que você quer, eu estou colocando 2023 ainda, né, porque é o que a gente tinha até então, né, a partir de hoje, é que você vai ter o de 2024, a partir de março. Então, aqui você pode pedir, sem separar nenhum bloco, então vai ter um resumo, né, de tudo, indica qual é a empresa, tal, né, e vai dar um ok aqui, pode indicar estabelecimento, quem tem mais estabelecimentos, o relatório, ele vem por estabelecimento, né, então, é assim, então, os percentuais de salário contratual e de remuneração, aqui os grupos de CBO, e ainda o percentual de mulheres e homens que tem nesta empresa lá no ano de 2023. Se você quiser verificar, então, as pessoas, aí você vai escolher por blocos, e o sistema vai mostrar quem são as pessoas que fizeram parte daqueles percentuais. Então, identificando o sexo, feminino, masculino, o CBO, né, o salário contratual, a remuneração média, para daí sim, olhando tempo de casa, tempo de cargo, você interpretar se há desigualdade ou não. Então, esse aqui é o bloco inicial, depois você pode pedir o bloco 2, que é o que olha os grandes grupos de CBO, né, para você tentar localizar ali quem são as pessoas que fizeram parte, né, quantos você tinha em cada grupo de CBO, que a gente demonstra também. E, por último, então, o bloco 3, que mostra o número de mulheres e homens, né,
e fizeram parte aqui desses percentuais também. Negros, não negros, né? Por isso mostra raça, cor aqui também. Então, é um relatório bem simples de utilizar. Esse material é um material preparado aqui pela Nova Era e a gente comercializa de duas formas, ou apenas o relatório, você que já é um usuário do sistema da Sênior, né, instalou, pode fazer toda essa avaliação conforme nós vimos aqui, e a outra é que a gente vem numa consultoria junto, então nós ajudamos você a interpretar, a encontrar justificativas e realmente confirmar os dados do governo. E esse material vai ajudar você, né, a ter mais clareza, a ter mais confiança nesses números apresentados no relatório do governo e também, como um profissional do DP, mais estratégico. Você não está apenas aplicando uma necessidade legal de baixar um relatório que o governo te deu e publicar nas mídias sociais da empresa, mas ser mais assertivo, mostrando para a empresa que ela realmente pode ter problemas ou não. E se ela não tem, ela está amparada nas justificativas que você vai encontrar. E você, nesse caso, sendo então um profissional que está levando soluções para a empresa, não apenas um cumpridor da lei. Então, se você ficou interessado nessa solução, aqui embaixo tem um link para que você saiba mais sobre esses nossos serviços. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima.